No vídeo de hoje iremos trazer algumas curiosidades envolvendo as finais da Copa Sul-Americana. Mas antes de irmos direto ao ponto, não esqueça de se inscrever aqui no IosFC, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, deixar o seu like, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos. Além disso, me siga nas redes sociais que estão na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você quiser me apoiar financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. Por fim, mais ou menos importante, ali no canto superior direito, ali no card acima, tem os meus canais Ianzão TV, que é o meu terceiro canal, e meu canal principal, o canal do Ianzão, que atingiu recentemente a marca de 400 inscritos. Então bora atingir essa marca de 500 inscritos até o final do ano. Agora sim, vamos ao que interessa. Solta a vinheta. Começamos falando sobre mídia esportiva, mesmo não sendo o foco principal do vídeo. Mas você sabia que tivemos algumas finais de Sul-Americana que foram exibidas de forma regionalizada pela Globo e uma final sem brasileiros transmitida pela Record? Pois é, a primeira final exibida de forma regionalizada na Globo foi em 2008, quando o Internacional de Porto Alegre e Estudiantes se enfrentaram. A primeira partida ela foi exibida apenas para o Rio Grande do Sul, através da RBS TV, afiliada da Rede Globo no estado, com direito até a Galvão Bueno em loco, lá na Argentina. A volta no Beira-Rio foi transmitida em rede nacional. A Bandeirantes, parceira da Globo no futebol à época, transmitiu as duas finais em rede. 2 anos depois, em 2010, as duas finais entre Independiente da Argentina e Goiás foram exibidas na TV Anhanguera, com Rogério Corrêa na narração e Caio Ribeiro nos comentários. A Bandeirantes exibiu de forma nacionalizada as duas partidas, a primeira com narração do Theo José e a segunda e última partida com o Luciano do Vale. E a última vez que tivemos isso foi em 2018, com o Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla, com as duas partidas finais transmitidas pela RPC do Paraná, com narração do Kleber Machado. Em 2018 era a Globo apenas com os direitos de transmissão da Sul-Americana em TV aberta, já que a Band, mergulhada em uma crise financeira, saiu das transmissões na virada de 2015 para 2016. Já a única final sem brasileiros transmitida em televisão aberta aconteceu em 2004, entre Boca Juniors e Bolívar. Ela contou com transmissão exclusiva da Record, visto que Tevez, à época jogador dos chineses, estava próximo de acerto com o Corinthians, e a Record exibiu pensando na segunda maior torcida do país, que estava curiosa para ver o craque argentino em ação. Apenas 5 times venceram a competição por mais de uma vez, no caso ambos são bicampeões. São eles, a LDU do Equador, que conquistou em 2009, ao derrotar o Fluminense na decisão, e em 2023, quando derrotou a equipe do Fortaleza na final única lá no Uruguai. O Boca Juniors venceu 2 vezes seguidas, em 2004 e em 2005. O Independiente da Argentina derrotou o Goiás na final de 2010 e em 2017 derrotou a equipe do Flamengo no Maracanã. O Del Valle, que venceu em 2019 a final contra a equipe do Colón da Argentina, e em 2022 derrotou a equipe do São Paulo na final única. E o único brasileiro da lista é o Atlético Paranaense, que venceu a final de 2018 contra o Júnior Barranquilla e em 2021 quando venceu a final brasileira contra a equipe do Red Bull Bragantino lá no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. O Brasil é o país com mais vices da competição. O primeiro aconteceu em 2009 com o Fluminense, que encarou a LDU e perdeu para ela a final, um ano após aquela triste final da Libertadores. Em 2009, o Fluminense perdeu a ida por 5-1 lá no Equador, e uma vitória por 3-0 no Maracanã não foi suficiente para tirar o título equatoriano. No ano seguinte foi a vez do Goiás perder o título. Na ida, derrotou em 2-0 o time do Independiente em pleno Serra Dourada, mas na volta perdeu por 3-1. Resultado este que levou o jogo para os pênaltis, com o Rei de Copas derrotando o time do Goiás por 5-3 nos pênaltis. 3 anos depois foi a vez da Ponte Preta, a Macaca, o time mais antigo no futebol brasileiro, chegou na decisão e enfrentou a equipe do Lanús. Na ida, empate em 1-1 no Pacaembu, com um golaço de falta de Felipe Bastos. Mas na volta em La Fortaleza, o pior infelizmente aconteceu, com os argentinos derrotando a Macaca por 2-0 e se consagrando campeões da Sul-Americana. 4 anos depois foi a vez da equipe do Flamengo encarar o Independiente. Na ida perdeu de virada por 2-1 em seus domínios, mas no Maracanã lotado, clima de decisão, a primeira final continental em muito tempo da equipe do Flamengo, chegou a abrir o placar. Lucas Paquetá fez um gol.
Mas ainda no final do primeiro tempo, com o pênalti duvidoso, o time da Argentina empatou em 1-1 e se sagrou campeão. 4 anos depois do duelo brasileiro, o Red Bull Bragantino chegou na final contra o Atlético Paranaense. Mas o Furacão, com um gol solitário, um golaço de voleio de Nicão, levantou o bicampeonato. E o Massa Bruta ficou chupando o dedo. Em 2022, o São Paulo veio para mais uma decisão para tentar levantar o bicampeonato, mas parou no time do Independiente Del Valle, que por 2-0 se consagrou bicampeão em Córdoba. No ano de 2023, o Fortaleza encarou a LDU. Chegou a sair na frente com um gol de Silvio Romero, mas tomou o empate. E o jogo foi para a prorrogação e depois foi para os pênaltis. O goleiro Domingues teve a sua estrela brilhando e pegou pênaltis. E a LDU foi bicampeão após vencer por 4-3 nos pênaltis. E no ano passado foi a vez do Cruzeiro, que perdeu para a equipe do Racing lá no Evaiolia, em Assunção. O Cruzeiro ficou apático em campo e tomou 3-1. O Martirene Maravilha Martins jogando muita bola e dando aos argentinos o primeiro título continental após muitos anos. Para tudo. Sim, meus amigos, eu irei narrar a final da Copa Sul-Americana, meus amigos. Neste sábado, dia 22 de novembro, a partir das 4 horas da tarde, Lanús e Atlético Mineiro se enfrentam em mais uma decisão. Daqui a pouco eu vou falar a curiosidade envolvendo essas duas equipes. Você vai ouvir comigo, com a minha narração, no som do Dimensão Esportiva e com uma grande equipe de comentaristas e repórteres que estarão a postos para trazer um pré-jogo de 1 hora com muita informação, muita curiosidade e muita análise. E a partir das 5 horas da tarde, diretamente do estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a capital do Paraguai, eu estarei na narração desse grande jogo. Vale o título para o Galão da Massa. O Atlético Mineiro é o Brasil na decisão da Copa Sul-Americana. E você ouve aqui no YouTube do Dimensão Esportiva, a web rádio, que é um novo jeito de falar de esportes. Agora sim, dado esse recado, vamos voltar com o vídeo. Em apenas 2 ocasiões tivemos finais com times do mesmo país. A primeira foi em 2020, quando Lanús e Defensa e Justiça se enfrentaram na decisão e com o show de Enzo Fernandes e com um show de estratégias também do treinador Hernan Crespo, o time verde e amarelo atropelou o Lanús e meteu 3-0 e levantou pela primeira e única vez a grande conquista. E como falamos na curiosidade anterior, tivemos no ano seguinte a final entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, que foi a única final brasileira da história do torneio. E como falamos, Nicão marcou de voleio e deu ao Furacão o bicampeonato da Copa Sul-Americana. Apenas 3 países receberam a final única da competição: Argentina, Paraguai e Uruguai, sendo o Paraguai com a maior quantidade de finais, 3. A primeira foi justamente no primeiro ano da final única, lá em 2019, quando o estádio lá no Evaiolia recebeu Del Valle e Colón, com o título equatoriano após vitória por 3-1. E no ano passado, novamente, o estádio recebeu uma decisão de Copa Sul-Americana, com o Racing derrotando o Cruzeiro também por 3-1. Agora, este ano, em 2025, o estádio Defensores del Chaco irá receber a final entre Lanús e Atlético Mineiro. O duelo entre Lanús e Atlético Mineiro se repetiu apenas 4 vezes, ambas em finais. A primeira foi em 1997, pela decisão da extinta Copa Comebol, uma das antecessoras da Copa Sul-Americana, com o Galo metendo 4-1 na casa do Lanús na ida e na volta no Mineirão, um simples empate em 1-1, que deu ao Galo o bicampeonato da extinta competição. E em 2014, quando os dois se enfrentaram pela Recopa, o Alvinegro vinha como campeão da Libertadores, após uma campanha épica, uma campanha cheia de viradas, com muitos milagres, e o Lanús, que vinha do título da Copa Sul-Americana. Na ida na Argentina, um simples 1-0 atleticano, e na volta em BH, um jogaço, que só foi resolvido na prorrogação, com 4-3 para o Galo, que se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana. E pra gente encerrar o vídeo, atualmente apenas 3 times que venceram a Sula não estão na primeira divisão de seus países. O Arsenal de Sarandi, argentino, campeão em 2007, a Chapecoense, campeã póstuma em 2016, e o Atlético Paranaense, bicampeão em 2018 e 2021. O El Viaducto, como é chamado o Arsenal, não joga a primeira divisão argentina desde 2023. E no ano que vem, em 2026, irá jogar na Primeira B Metropolitana, o que é o equivalente à terceira divisão argentina. Já a Chapecoense e Atlético Paranaense estão disputando a Série B brasileira, com o time Condá na disputa desde 2022 e o Furacão desde este ano.
e com ambos disputando a vaga para retornar à elite do Brasileirão no ano que vem. A última rodada vai ser no domingo, todo domingo, 4h30, teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, ambas as equipes estão na disputa por uma das 3 vagas para conquistar o acesso e o retorno à primeira divisão. Será que eles vão conseguir? E a gente encerra mais um vídeo aqui do canal UFC. Mas antes da gente falar o que você tem que fazer, a gente tem que dar o recado. No sábado, a partir das 4 da tarde, eu estarei na narração de Lanús e Atlético Mineiro no som do Dimensão Esportiva. Transmissão às 4 da tarde, ela começa, às 5 horas a bola rola. Você não pode perder, você é meu convidado. Então, este foi mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos e me siga nas redes sociais que estão na descrição e no primeiro comentário fixado. A gente vai se falando, um forte abraço e até a próxima. Fui, tamo junto!